castelo forte é o nosso Deus. Vamos abrir a palavra para a edificação espiritual, conforme anunciado aí no programa de culto. Nós vamos meditar na carta aos Romanos. Convido a igreja a abrir a palavra de Deus na carta aos Romanos. Nós vamos ler o capítulo de número 5. Os 11 primeiros versículos do capítulo 5 da carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Roma. Assim como estamos fazendo na leitura da palavra, se você puder, fique de pé, é sempre bom. Em reverência ao nosso Deus e à sua palavra, que tem autoridade suprema em nossa vida, nós nos colocamos de pé perante a leitura da palavra. Eu vou ler o texto, peço aos irmãos que acompanhem. Romanos 5, de 1 a 11. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido em nosso lugar, por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Graças a Deus, irmãos, pela palavra do Senhor, que é uma fonte inesgotável de riqueza e de sabedoria, é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pelos atos do culto, o quanto já estamos sendo abençoados, ó Deus, pelos louvores, a leitura da palavra, as orações. E agora, neste momento, ó Deus, de edificação na palavra, nós clamamos que Tu venhas, ó Deus, desvendar os nossos olhos, para que possamos contemplar a grandiosidade da Tua palavra. Fale aos nossos corações, carecemos da ação iluminadora do Teu Espírito para desvendar, ó Deus, a nossa visão, para podermos contemplar a Tua palavra como ela precisa ser contemplada, como palavra do Senhor para nós. Ó Deus, rompa as barreiras no falar, mas também no ouvir, para que haja verdadeira edificação do Teu povo aqui congregado, no nome de Jesus. Amém. Podem assentar, queridos irmãos. Queridos irmãos, a carta aos Romanos é maravilhosa demais. Paulo, nos 16 capítulos que compõem esta carta, apresenta verdades maravilhosas, contundentes. A começar pela parte que nós chamamos de dogmática, a parte doutrinária, que vai do capítulo 1 até o capítulo 11, para depois ele apresentar a segunda parte da carta, que é a parte de aplicação das verdades trabalhadas, que vai do capítulo 12 até o capítulo 16. Paulo termina a parte doutrinária da carta no capítulo 11, cantando
Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que depois viesse a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Assim conclui o capítulo 11, para em seguida ele começar o capítulo 12, rogando aos irmãos de Roma para que apresentassem perante o Senhor, se apresentassem de forma maravilhosa, apresentando todo o esforço mental, intelectual, no entendimento dessas verdades, aplicando isso agora na vida prática. O capítulo 12 começa assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo faz um apelo com os irmãos romanos para viver, colocando em prática as doutrinas trabalhadas nos 11 primeiros capítulos. Oxalá tivéssemos tempo aqui nesta noite para enveredar, assim como Paulo fez até Eutico cair, e ele ter que ir lá e orar e ressuscitar Eutico. Não faremos isso. Oxalá tivéssemos tempo para enveredar por esta carta. Quantas lições preciosas nós iríamos extrair. Mas eu escolhi o capítulo 5, e é por isso que nós lemos parte do capítulo 5. Paulo, após conscientizar os romanos da condição de todos nós, sejam judeus ou gentios, que é uma condição de pecadores, a ponto de no capítulo 3 ele confirmar esta realidade, dizendo que não há um justo sequer. Acompanhe comigo o capítulo 3, a partir do versículo 9, que se conclui: todos nós, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Paulo chega à conclusão, irmãos, ao apresentar a depravação total, lá no capítulo 1, que não há um justo sequer perante Deus. Mediante as nossas obras, não há como ser justificado perante um Deus santo. Olha o versículo 23 do capítulo 3. Paulo então afirma: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quero convidar a igreja a ler comigo novamente. Romanos 3, 23. Vamos juntos? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos. Judeus, não judeus, chamados gentios. Não importa a nossa nacionalidade, a nossa raça, todos estão destituídos da glória de Deus e carecem da justificação. E uma vez que não podemos nós, por nós mesmos, com as nossas obras meritórias, angariar o favor de Deus, nós necessitamos desesperadamente da obra de Cristo. Paulo, no capítulo 4, então, ele fala um pouco desta necessidade e mostra, irmãos, que todos nós carecemos de crer na obra perfeita do Filho de Deus, que foi levantado naquele madeiro maldito por amor a nós, conforme ouvimos o coral cantar. Foi por amor. E é preciso crer nesta obra. A justificação, queridos irmãos, é um ato judicial de Deus. Quando Ele declara, com base na obra perfeita de seu Filho Jesus, a satisfação da sua justiça.
Não há como herdar o céu sem a obra de Cristo. Não confie nas suas obras. Não pense que você é bom. O jovem rico chegou para Jesus em Lucas 18 e disse: bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus então começa o diálogo com aquele jovem: sabes os mandamentos? E o jovem começa a citar os mandamentos para Jesus e diz: eu tenho observado isso desde a minha infância. Aquele jovem trazia o conceito de que ele era bom, embora ele, naquele trocadilho que nós falamos, jogou essa bondade para Jesus: bom mestre. Mas na verdade ele que queria ser reconhecido como bom. Jesus, sendo um Deus onisciente, não aceitou aquilo e disse: por que me chamas bom? Bom só existe um, que é Deus. Mas Jesus não era Deus? Não é Deus? É claro que sim. Mas Jesus estava desmantelando um conceito de bondade que aquele jovem tinha, a ponto de achar que herdaria o reino de Deus com base nas suas obras meritórias. E Jesus diz então àquele jovem: só uma coisa te falta. Vende o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E o Evangelho diz que aquele jovem saiu entristecido. Ele era materialista, estava preso às coisas deste mundo. Bondade verdadeira só em Deus, irmãos. Não há como sermos justificados sem a obra de Cristo. É por isso que no capítulo 5 chegamos a ele. O apóstolo Paulo apresenta agora aos romanos os benefícios da justificação. É o tema da nossa mensagem desta noite. E eu quero apresentar alguns benefícios dessa justificação. Vamos ao texto. Justificados, pois, mediante a fé, temos então o primeiro benefício da justificação. Temos paz com Deus. Essa é a paz que o mundo não conhece. Jesus, consolando os discípulos em João 14, disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Um ambiente fúnebre havia se formado porque Jesus começou a falar da sua partida, e os discípulos não queriam que isso acontecesse. Não, Senhor. E Jesus então começa a consolá-los, lava os pés dos apóstolos em João 13. Em João 14 consola os discípulos, preparando eles para o seu sacrifício, a sua partida. E no verso 27 do capítulo 14 de João, ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a vou-la dou como o mundo. A paz que é fruto da justificação, irmãos, é a primeira e principal consequência da salvação obtida por intermédio da fé em Cristo, que Paulo apresenta aqui neste capítulo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz. O salmista diz no Salmo 4, verso 8, que em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. A paz de colocar a cabeça no travesseiro e ter paz com Deus. É um benefício da justificação. Separados de Deus por causa de nossos pecados. Isaías, no capítulo 59, afirma que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Os pecados ali são chamados de iniquidades. Isaías 59. Mas a obra de Cristo vem, irmãos, ao nosso encontro. E esse ato maravilhoso, judicial de Deus, que nos justifica mediante a justiça de seu Filho Jesus e imputa essa justiça a nós, pecadores, faz com que tenhamos paz com Deus.
Como diz Pedro em sua primeira carta: vós sim, que antes não éreis considerado povo, mas agora sois povo de Deus. Que antes não tinhais alcançado misericórdia, mas que agora alcançaste misericórdia. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Que glória saber que somos justificados pela fé no Filho de Deus. Quantos servos do Senhor tiveram seus olhos espirituais abertos ao estudar Romanos? Martinho Lutero, o reformador. John Wesley, a história dos moravianos, para quem gosta da história da igreja. João Crisóstomo, apelidado de Boca de Ouro, século IV, século V. A história nos diz, irmãos, que ele pedia para que Romanos fosse lida para ele uma vez por semana. Ele não tinha os recursos que nós temos hoje, não é? Ele gostava de ouvir Romanos. E ele pedia para que Romanos fosse lida para ele. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Temos paz com Deus, diz o verso, voltemos a ele, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Entenda, irmãos, que essa paz é diferente da paz que o mundo anuncia. O conceito do mundo que paz é ausência de problemas. Sabe quando alguém chega para você e diz assim: meu irmão, minha irmã, eu estou vivendo uma paz esses dias? Já ouviu isso? A pessoa está querendo dizer: eu estou tranquilo, não estou enfrentando dificuldades, estou vivendo numa paz. Este é o conceito. Mas teologicamente, irmãos, essa paz é diferente de falta de tribulação até. Que o diga o apóstolo Paulo, nas suas lutas, nos açoites, nas prisões, a ponto de escrever uma carta recomendando a alegria estando preso. Filipenses. Como pode alguém preso escrever uma carta ordenando a alegria? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. E neste mesmo capítulo 4 de Filipenses, Paulo diz: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, porque perto está o Senhor. E neste mesmo capítulo ele diz: e a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guardará as vossas mentes e os vossos corações. Quem sabe você esteja enfrentando lutas no seu casamento, no âmbito familiar, no local de trabalho. As lutas existem, irmãos, mas essa paz, fruto da justificação, é ultra circunstancial, está além das circunstâncias. Você desfruta esta paz ainda que enfrente lutas deste mundo. Jesus nos conscientizou que neste mundo enfrentaríamos aflições, mas recomendou o bom ânimo. Seja fortalecido no Senhor. Saiba que, como um crente no Senhor Jesus, você desfruta da paz com Deus, como fruto da justificação. Voltemos ao texto. Vejamos aqui, irmãos, no texto, um segundo benefício da justificação, versículo 2, Romanos 5:2. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Quero pedir a sua atenção para o início do verso 2. Aqui nós descobrimos um segundo benefício da justificação, que é a permanência na graça. Diz o verso: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso
pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Você caminha firme na graça? Você foi salvo pela graça? Diz Paulo aos Efésios no capítulo 2, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O reformador Lutero disse que as boas obras não fazem um homem bom, mas um homem bom faz boas obras. Não somos salvos pelas obras que realizamos, mas somos salvos pela graça para as boas obras. E nesta graça nós nos firmamos, irmãos. Olhe novamente o verso 2 de Romanos 5. Por intermédio de quem? De Jesus. Obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Nossa reconciliação com Deus está subordinada a Cristo, à sua obra. Nosso ingresso no reino de Deus é através do benefício dessa reconciliação comunicada a nós por meio do Evangelho, o Evangelho da graça. Paulo corretamente põe diante de nossos olhos, irmãos, neste verso 2, a promessa certa em Cristo, a promessa da graça de Deus, com o fim de afastar-nos mais eficientemente da confiança em nossas obras. Você está firme na graça? A graça é maravilhosa, é maior do que o nosso pecar. Cantamos este hino, não é verdade? Maravilhosa a graça, maior que o meu pecar. Como poder contá-la? Como hei de começar? Ela alivia minha alma e vivo em toda calma pela maravilhosa graça de Jesus. Firme-se na graça. Quanto mais eu me aproximo de Deus em Cristo, mais eu me distancio da meritocracia humana. Quanto mais eu santifico a minha vida, mais eu entendo que eu preciso da graça, que sou salvo pela graça, a ponto dos reformadores estabelecer a graça como algo de fundamento da nossa salvação. E temos um sola da reforma chamado sola gratia, somente a graça. Paulo nos ensina neste verso 2, por meio da palavra acesso, olha aí em sua Bíblia, que a salvação tem a sua origem em Cristo, é Ele que rasgou o véu da separação. Temos acesso ao Pai por meio da obra de Cristo, somos salvos pela graça, mediante a fé no sacrifício de Jesus. A esta graça na qual estamos firmes. O sentido aqui é o seguinte: quanto mais profundamente radicado eu estiver no Evangelho da graça, mais fortalecido eu estarei para enfrentar as astúcias do inimigo. Firme-se na graça. É somente a graça. Pelo termo firmes aqui no verso 2, ele quer dizer que a fé não é uma persuasão fugaz de um dia para outro. Não. A fé, nós muitas vezes oramos para Deus aumentar a nossa fé, não é? Você já orou assim? Senhor, aumenta-nos a fé. É uma oração necessária. Mas muitas vezes, irmãos, nós pensamos, ou se não pensamos, deixamos para que alguém possa imaginar isso, como se a fé fosse aumentada num toque de mágica. Senhor, aumenta a minha fé, como se o Senhor fosse pegar uma varinha e mágica e aumentou a fé do irmão, da irmã. Não é assim, irmãos. Os discípulos, depois de um dia de trabalho, de atividades,
entraram no barco para uma travessia normal que eles faziam. Jesus estava presente. De repente, Marcos capítulo 4, do verso 35 a 41, nos informa na narrativa do evangelista de que uma tempestade chegou repentinamente. E Jesus dormia ali, com a cabeça na popa do barco, e o barco quase virando, as ondas fortes, a ponto dos discípulos acordarem Jesus: Mestre, não te importa que pereçamos? Jesus então acorda, acalma aquela tempestade e diz para os discípulos: por que sois assim tão tímidos? Não tendes fé? E a narrativa, irmãos, nos mostra que a fé dos discípulos foi fortalecida e aumentada através de uma tempestade. Deus aumenta a nossa fé, irmãos, muitas vezes permitindo que nós passemos por dificuldades. A fé é aumentada em meio às lutas. Por isso, a justificação vem como um ato judicial de Deus para produzir em nós frutos, para produzir em nós paz, para produzir em nós firmeza na graça, fé aumentada, fortalecida no Senhor. Mas veja que ainda no versículo 2 de Romanos 5, a parte B, o versículo diz: e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Aqui está o terceiro benefício. O primeiro é a paz, o segundo é a firmeza na graça, o terceiro benefício é gloriar na esperança da glória. Como anda a sua esperança? A esperança é uma consequência da justificação, é um fruto. Sem ela o homem se embrutece, fica amargo, perde na escuridão. E você então diz: meu irmão, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Ah, pastor, está tudo bem? Não. Esse mundo está muito mal, está indo de mal a pior, as coisas estão só piorando. E você diz: meu irmão, e a sua esperança onde está? Paulo diz aos coríntios que se a nossa esperança estiver nas coisas desta vida, nós seremos os mais infelizes de todos os homens. Não coloque os seus olhos nas coisas deste mundo. Coloque os seus olhos na bendita esperança. Veja que Paulo diz: esperança da glória de Deus. Refere-se à esperança de recuperarmos paulatinamente, pouco a pouco, a glória perdida com a queda. Às vezes alguém chega para a igreja, se converte, mas viveu a vida toda no mundo, cheio de vícios, e nós queremos que aquela pessoa, de repente, se porte como alguém que nasceu no berço da igreja. Não. Isso vai acontecendo paulatinamente. A esperança dessa pessoa vai sendo revigorada. Esperança da glória, pouco a pouco, mesmo sabendo que a glorificação somente acontecerá na glória eterna. O que Paulo tem em mente aqui, irmãos, é que embora os cristãos sejam peregrinos na terra, não obstante, por sua confiança, eles elevam seus pensamentos para cima, para o céu, de modo que afaga em seu peito sua futura herança com tranquilidade e aguarda, espera em Deus. Tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Davi assim orou no Salmo 131, Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma como uma criança desmamada. Interessante isso, né? Por que desmamada? Não seria mais natural uma criança que mama?
Mas preste atenção, a criança desmamada procura o colo da mãe, não para procurar leite, porque ela é desmamada. Ela procura o colo para buscar afeto. A minha alma é como uma criança desmamada, diz Davi, que se aquieta nos braços de sua mãe. E ele conclui a sua oração no Salmo 131, dizendo: espera, pois, pelo Senhor. A esperança é algo maravilhoso na vida do cristão. Nós somos da esperança. Pedro, na sua segunda carta, capítulo 1, verso 4, ele diz: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Livre-se das paixões do mundo. Confie no Senhor. Quem sabe você entrou aqui neste templo hoje um pouco desesperançado. Avive a sua esperança. A justificação oferece o fruto da firmeza na esperança, no gloriar da esperança. Mas o quarto benefício, eu quero te convidar a olhar agora 3 versículos de uma vez. Voltemos a Romanos 5, a partir do verso 3 até o versículo 5. Inicialmente, versos 3 e 4. E não somente isto. Ou seja, se não bastasse a paz, se não bastasse esse livre acesso à presença do Pai, esta esperança renovada, se não bastasse tudo isso, ele diz no verso 3, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. O quarto benefício que eu quero apresentar para os irmãos é a capacidade de se gloriar até nas tribulações. Isso é difícil, irmãos. Somente o Senhor pode nos conceder forças para nos gloriar nas tribulações. Gloriar nas próprias tribulações. A mesma ideia trabalhada por Pedro em sua primeira carta. Pedro, falando da redenção, afirma: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por toda sorte de provações. É a mesma ideia de se gloriar na própria tribulação, sabendo que ela produz frutos para os crentes. Quem sabe você está enfrentando uma tribulação. Glorie-se na tribulação. Isso parece estranho demais, não é? Saiba que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus não permite uma lágrima de seu filho sem um propósito. Ele tem propósito até mesmo na tribulação. Quais são estes resultados? Paulo responde, olhe para o texto. A tribulação produz o quê? Perseverança, experiência, esperança. Perseverança aponta para a paciência, resistência. Experiência aponta para um espírito forjado, um caráter aprovado, uma maturidade cristã. E de novo, esperança aponta para a certeza de que em Deus não seremos jamais decepcionados. Como Davi afirmou no Salmo 27, verso 14, espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Saiba que você precisa, eu preciso, nós precisamos resistir e receber com piedade até as tribulações que nos advêm. Perseverança é paciência, experiência é maturidade, esperança é a certeza de que receberemos algo de Deus. Como consequência, a partir do verso 5, vem o quinto benefício, que é o penúltimo que eu quero apresentar. Acompanhe comigo, verso 5. Ora,
A esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Chegamos ao penúltimo benefício que eu quero apresentar nesta noite, que é a certeza do amor de Deus. Paulo, escrevendo aqui aos Romanos no capítulo 8, ele diz que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Um benefício da justificação maravilhoso é a certeza do amor de Deus. Você tem essa certeza? Você é amado por Deus, a ponto dele ter enviado o seu Filho para morrer na cruz em seu lugar, em nosso lugar. A esperança não confunde, diz aqui o apóstolo no verso 5. Essa expressão é repetida em Romanos 9:33, em Romanos 10:11, quando Paulo repete a ideia do profeta Isaías, quando no capítulo 28:16, o profeta afirma: portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, preciosa, angular, solidamente assentada, aquele que crer não foge. Aquele que crê na pedra de esquina, na rocha eterna que é Jesus, não será confundido. O amor de Deus veio ao nosso encontro na pessoa bendita de seu Filho Jesus. Por esperança que não confunde, Paulo quer dizer que ela não produz decepção, vergonha, por causa da fidelidade de Deus, que nos faz descansar na certeza de seu amor por nós, a ponto do evangelista João escrever: porque Deus amou o mundo de tal maneira, de maneira tão específica e com tamanha intensidade, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O reformador Lutero, cito ele novamente, ele disse que se a Bíblia fosse apenas João 3,16, já seria suficiente. Mas Deus é tão bom, que Ele não nos deixou apenas com João 3,16, já seria suficiente, mas Ele nos deixou a sua palavra como um todo. Esse benefício da justificação, certeza do amor de Deus, é algo maravilhoso. Mas eu quero concluir, irmãos, a mensagem apresentando o último benefício. Versos 9 a 11, o texto diz: logo, Romanos 5:9, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto. Observe que essa é uma expressão-chave no texto, e não somente isso, e não apenas isso. Verso 11, e não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. O último benefício da justificação é a certeza do livramento da ira vindoura. Sproul, um grande teólogo que faleceu em 2017, deixou grandes escritos. Ele, certa vez, se deparou com um jovem, e o jovem veio ao seu encontro para evangelizá-lo. E o jovem então disse assim: o senhor está salvo?
E ele então, nos seus escritos, contando depois, ele disse: eu vou fazer um teste com esse jovem, né? E disse: salvo de quê? Salvo de quê? Não estou salvo de você que está me abordando aqui dessa forma. Salvo de quê? E ele conta, irmãos, que aquele jovem ficou com dificuldades de sair daquela pergunta dele. Ele então se apresentou àquele jovem e disse: meu jovem, eu louvo a Deus pela sua vida, a sua ousadia de pregar o Evangelho, e eu quero te ensinar uma coisa: salvo da ira de Deus. Quando você falar da salvação e abordar as pessoas perguntando: você está salvo? Você já foi salvo? Fale de uma ira que vai se levantar no último dia, e que para que você seja salvo desta ira, você precisa estar apegado na justiça de Jesus. Irmãos, a ira de Deus vai se levantar no dia final. E a única escapatória que temos é estarmos debaixo da justiça de Jesus. Quem sabe você está neste templo e ainda não foi batizado, não publicou a sua fé no Senhor. É um amigo do Evangelho que gosta da igreja, gosta dos irmãos, mas ainda não deu esse passo na sua vida. Saiba que a ira de Deus vai se levantar. E a única escapatória que temos é o manto de justiça de Jesus. Portanto, este último benefício apresentado aqui é a certeza do livramento da ira vindoura. Disse Jesus: já não vos chamo de servos, mas sim de amigos. Existe maior privilégio do que ser chamado amigo de Jesus. Trata-se de passar a ver Deus como alguém com quem se pode desenvolver um relacionamento, de estar aqui na igreja, de ser alimentado com a palavra, de cantar louvores, de orar, de ler, um relacionamento pactual, de ter os seus filhos criados na igreja, debaixo desta aliança. Trata-se de passar a ver o Senhor como um Pai amoroso, que te livra da ira vindoura, que te promete o céu, mas se você estiver debaixo do manto de justiça de Jesus. Não confie nos seus méritos. Lembram do jovem rico? Bom mestre. Jesus: não, por que você está me chamando de bom? Só Deus é bom. O Deus bondoso é o Deus que nos justifica. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz. Esse é o primeiro benefício. Justificados, pois, mediante a fé, permanecemos na graça. Justificados, pois, mediante a fé, nos gloriamos na esperança da glória. Justificados, pois, mediante a fé, nos gloriamos até nas tribulações. Justificados, pois, mediante a fé, temos a certeza do amor de Deus. Ele nos amou. Justificados, pois, mediante a fé, temos a certeza do livramento da ira vindoura. Que esta querida igreja presbiteriana do Vale do Jatobá continue pregando o Evangelho da Graça, reverendo, apresentando a justificação tão somente pela fé no sacrifício de Cristo. Que os irmãos sejam revigorados, que a nossa presença aqui pregando, cantando, seja algo que motive os irmãos a continuar a peregrinação olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Fale dessa justiça de Deus, atribuída ao pecador, tão somente pelos méritos do manto de justiça de Jesus. Que Deus abençoe a caminhada desta querida igreja e que jamais falte aqui, no meio do povo de Deus, o Evangelho da Graça, que anuncia a justificação pela fé no Filho de Deus. Que Deus aplique essa palavra em nossos corações. Amém. Amém.